Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado por você assistir o canal Joilson de Assis, Igreja Online Paz e Luz. Obrigado por você ouvir a Rádio Paz e Luz, www.pazeluzradio.com. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal. Se você não for inscrito ainda, se for, ative o sininho que tem de lado do nome inscreva-se. Você vai receber pregações, estudos bíblicos que nós fazemos toda semana. É um prazer ter você como membro virtual da nossa igreja. Eu observo os comentários e fico maravilhado com os comentários. Tem algumas pessoas que são especialistas nos comentários. Muito obrigado. Pois bem, gente, tivemos uma semana falando sobre leis, como ser feliz, se libertar, utilizando as leis, aprendendo as leis. Leis de Deus, leis do universo. Falamos também sobre a lei do tempo. Mas eu resolvi aqui no Pé do Monte falar mais sobre o tempo. O tempo é soberano, ele domina tudo, Deus deu esse domínio para ele, desde a mais forte estrela até nós aqui no subúrbio da galáxia Via Láctea. Quando nós olhamos, se você colocar no Google ou no YouTube, Via Láctea, galáxia, você vai ver que nós somos, o nosso planeta é um pozinho, é uma poeirinha perante algo tão grande, que nós não conseguimos imaginar, assim, é grande demais. Por isso que o apóstolo Paulo, ao viajar até o terceiro céu, ele disse que viu coisas que os homens não acreditariam. Dá para o visto Paulo viajando entre as galáxias e vendo, né, os planetas enormes, sóis, inúmeros sóis, que tem inúmeros planetas cada sol. Então a grandeza de Deus, meu amigo, bichinho do céu, de Jesus e de Jesusinho. A grandeza de Deus é muito grande, menino. A gente nem imagina. Então, perante os bilhões de quilômetros, de anos-luz que temos aí fora, a nossa existência é apenas como um rápido flash. Se você pegar o mais rápido flash de uma câmera, você terá 1% desse flash é a nossa vida, perante esse cosmos gigantesco. Então, na verdade, o que conta nesse universo é vida eterna. Porque a coisa é tão grande, que para analisarmos um pouquinho desse grande universo, vivermos, desfrutássemos, precisaríamos de alguns bilhões de anos para vivermos. É possível o homem viver eternamente? Haveria lugar suficiente para este homem se ele continuasse vivendo eternamente e tendo filho todo ano? Sim! Se Adão e Eva tivessem 500 filhos por ano, mesmo assim, não chegaria a povoar quase nada o que tem aí fora. Então, a vida é muito maior do que nós imaginávamos. É muito maior. E esse universo incrível que temos aí fora, temos outro bem maior dentro de nós. A nossa personalidade, a nossa mente. Então, se não houvesse a vida eterna, ou a possibilidade de vida eterna, não haveria graça à vida. Chiquinho nasce, cresce, vira homem, dá um beijo em Chiquinha, vai e morre. Cadê Chiquinho? Não existe mais. Que coisa tão rápida. Por isso que a Bíblia diz que a vida do homem é como uma flor, que nasce, cresce, brilha e depois morre e ninguém vê mais o lugar. Onde é que estava aquela florzinha? Eu acho que era aqui, era aqui, não vê mais o lugar. O que interessa mesmo é vida eterna. Os homens já vêm tentando há muito tempo criar a longevidade, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, os engenheiros alemães fantásticos tentaram abrir portais, tentaram aumentar o tempo de vida, fizeram injeções, hemoterapia, mesmo de coisa, descobriram tantas técnicas, mas mesmo com tudo isso,
não descobriram um comprimido, um cachete que faça a pessoa viver eternamente. Se alguém descobrir um remédio que faça o homem viver 300, 400 anos, há uma guerra para tomar esse remédio. Pode ter a certeza. Eu até acredito que a Segunda Guerra Mundial foi por causa disso. Os alemães começaram a ter contato com anjos. Os anjos ensinaram a eles muitas coisas, tecnologias incríveis, inclusive a bomba atômica, a fisão, a fusão atômica. E isso fez com que os outros países atacassem ele. Atacaram a Alemanha. Talvez porque eles descobriram muita coisa que nós imaginávamos que era besteira. Mas a pílula da vida eterna ninguém descobriu. Agora, aquela pessoa que acredita em Jesus Cristo, ela acredita nas palavras de Jesus Cristo que diz: eu vos darei a vida eterna e você viverá para sempre. Mas essa ideia de viver para sempre é tão assim maravilhosa, espetaculosa, que nós não conseguimos alcançar essa dimensão. Imagina Chiquinho vivendo para sempre. Imagina Joicinho vivendo para sempre. Pastor Joilson vivendo para sempre. Olha, isso nos traria algo extraordinário. Mas isso já existia, né? Adão e Eva viviam para sempre. Por causa de um acordo, caímos. Então a vida eterna é algo maravilhoso. E o tempo é algo que a pessoa não vai deixar, o tempo não vai deixar de existir. Só que esse tempo, ele não terá mais autoridade de envelhecer a pessoa. A morte não terá autoridade de matar, porque ela pode matar só uma vez, ela não pode matar 10 nem 20, não, ela só mata uma. Depois disso aí é com Deus. Então a vida eterna é da onde nós viemos. Nós saímos da vida eterna e nos lascamos, mas iremos nos levantar e viveremos novamente para sempre com o Senhor. A Bíblia diz, para sempre. Se a vida não existisse, a vida eterna não existisse, essa vida atual que nós vivemos seria uma chatice, né? Seria uma esperançazinha de conseguir umas coisinhas aqui na terra, tal, vai embora. Mas existe algo a mais, que supera as nossas expectativas. Existe algo muito, muito, muito maior aí em cima, chamado Deus, anjos, coisas maravilhosas, que nós não estamos tendo contato devido ao pecado. Mas depois que houver a restauração, aí sim, teremos contato. Tudo bem, Miguel? Miguel, depois eu vou aí, eu estou conversando com o Gabriel aqui, um assunto bem legal. Daqui a pouco eu vou aí, Miguel. Miguel, peraí, viu, Miguel? Então, vai ser assim. E isso nos gera uma coisa chamada esperança. E enquanto nós vivermos neste mundo, temos que aprender a viver com o tempo limitado. O tempo é a matéria-prima da vida. Então você tem X matéria-prima, use ela como você quiser. Você pode jogar ela para cima, você pode jogar ela ao vento, você pode usar para fazer um edifício. O tempo é como se fosse um cimento. Cimento que ele solidifica o prédio. Você pode pegar o cimento e jogar no ar para ver, que bonito o cimento, a poeira do cimento. Pode deixar ele estragar, pode deixar ele na água ficar duro, mas você pode pegar, utilizá-lo para construir a sua vida. Enquanto não chega a vida eterna, nós temos que lidar com o que temos. E o que temos é um tempo limitado, onde existe um prazo de validade. Se nós vivêssemos 100, 200 anos, 500, 1000 anos, como Matusalém, 970 anos, como Adão, 930, teríamos muito e muito tempo para aprendermos, reaprendermos, errarmos, acertarmos. Mas como, além da primeira redução, houve uma segunda redução, e ficamos limitados a 120 anos. E olhe lá, porque a Bíblia diz que depois de 70 anos é só canseira e enfado. Então o cara está sentado e dorme ali, dorme sentado. Então o tempo de vida é muito limitado. Mas podemos utilizar o que Deus nos deu como matéria-prima para construirmos a nossa vida.
Você tem que aprender a lidar com a lei do tempo, a qual nós estamos sujeitos. Não fique fazendo planos muito longos, difíceis de se concretizar, ou que necessitem de outras pessoas para concretizar. Você deve contar primeiramente com Deus, segundo com você, e depois com algumas pessoas que estão ao seu lado. E olhe. Preste atenção. O tempo é algo que não volta mais. Nesse plano de vida, Deus quer que você tenha vida com abundância. Mas você só terá vida abundante, e eu também, se nós aprendermos a administrar o tempo de vida que temos aqui, dentro das limitações que fomos sujeitados. Você tem que aprender o tempo das possibilidades, porque as possibilidades passam e depois não há mais, e isso é uma morte. Com o tempo, a vida do ser humano vai gerando mortes, pequenas mortes, e essas pequenas mortes vão limitando ele, ela, até um dia ele ir embora. Enquanto estamos aqui, há tempo para tudo. Então, cuide-se no tempo. Há tempo para tudo, pastor, vou dormir. Não é tempo de dormir, é tempo de acordar. Então, as pessoas não estão... O tempo de ter caju, se o pé de caju perder o tempo, ele não bota mais caju, passou a safra. Então, veja a questão do tempo, das possibilidades. E tem uma imagem do tempo como uma lei. Uma lei que para nós, seres mortais, foi alterado. E nos tornamos mortais. Mas éramos eternos. Porque tínhamos acesso ao rio da vida, à árvore da vida, e algo de comunhão com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo. Mas com o distanciamento do homem deste ser todo-poderoso, então veio a antropia. Ou seja, um homem nasce, quando chega a determinada idade, ele começa a morrer. Ele sobe a ladeira, quando chega a determinada idade, ele começa a descer a ladeira. E aí não tem quem segure, é a lei. Aprenda a lidar com a lei do tempo. Não gaste o seu tempo só em uma coisa, porque a vida não é uma coisa só. A vida é um conjunto de coisas. Se a vida é um conjunto de coisas, você tem que dedicar tempo a um conjunto de coisas. Não, pastor, eu só estou vendo isso, eu só vejo aquilo. Então, e as demais coisas? Não, as demais coisas não, é só isso aqui. Você pode estar cometendo um erro. E quando você conseguir, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e não vai encontrar mais as outras opções, porque o tempo passou. Veja o tempo como uma lei universal. Uma lei que controla a sua vida, o seu organismo, que transforma a mocinha em mulher, que transforma o rapazinho em homem. A lei que sustenta Júpiter, sustenta a Terra, sustenta todo o planeta e todo o cosmos. Então é uma lei muito grande. É algo que nós não podemos dizer, pare, tá parado. Eu quero ver alguém repreender o envelhecimento. Quer dizer, você não vai ficar velho, em nome de Jesus, não vai ficar velho não. E a pessoa, tá bom, não vai ficar velho não, só se já estiver velho, né? É. Mas a idade também vai muito da mente, viu? Que eu conheço uns velhinhos que dão 10-0 nos novinhos. Porque a mente deles é uma mente muito boa. Então, questão de deficiência e idade vai muito de mente. Porém, devemos prestar atenção na lei das possibilidades e na lei do tempo. Veja quão grande é Deus. Mas temos que nos virar aqui na terra com a nossa porção. Esta é a porção que Deus te dá sobre a terra. Então o que você tem para fazer, faça. O que você tem que para realizar, realize. O que você tem para ser feliz, seja. Porque esta é a porção que Deus te deu sobre a terra. Mas a nossa esperança ela vai muito além. Além de conseguirmos coisas aqui na terra, e um dia conseguiremos o que na verdade interessa nesse universo infinito. É vida eterna. É uma vida que não tem fim. É uma vida que 1000 anos é como um dia. Assim seja a nossa vida. A lei do tempo, né? Paz e luz.
Administre o seu tempo. A sorte é que nós não temos que administrar o planeta, nem também o país. Temos que administrar a nossa vida e o nosso tempo.